Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Hoje aqui onde eu moro tá muito frio e a vontade é de ficar assim. Bom, gente, o vídeo de hoje é porque eu postei um vídeo contando que descobri a minha gravidez com 7 meses de gestação e vi muitas dúvidas a partir disso, ainda tem muitas dúvidas, então eu vim gravar um outro vídeo para anexar naquele outro explicando como que tudo aconteceu. Gente, no primeiro vídeo eu conto como eu não percebi nada, como foi descobrir a gravidez com 7 meses. Eu vou deixar linkado bem aqui nos cards. Passando bem? Ou talvez aqui, eu não sei. Tá aqui nos cards. E hoje eu vim revelar, pra ver se tira um pouco das dúvidas de vocês, como foi o momento que eu descobri, como tudo aconteceu. E acredito que tem muita gente com dúvida, como eu recebo muitos comentários desse vídeo perguntando as coisas, então hoje eu vim contar como é que foi. Então vão ser 2 vídeos explicando a trajetória, os dois vão se interligar, então não deixe de assistir o outro por causa desse e não deixe de assistir esse por causa do outro. Como eu disse no primeiro vídeo, eu comecei a desconfiar da gravidez porque minha barriga mexia. Mas eu sempre sinto minha barriga mexer, desde o primeiro parto eu já sentia. A partir desse segundo parto eu também sinto a barriga mexer. Só que teve um dia que eu voltei do trabalho, pra quem não sabe eu era promotora de vendas. Eu voltei do trabalho e senti essa mexidinha. Só que eu tava deitada nesse dia. Geralmente eu sinto em pé e tava tudo bem, normal. Só que nesse dia eu tava deitada. E nisso eu tive a ideia de pôr a mão pra ver se eu sentia. Porque até então todas essas mexidas eu só sentia do lado de dentro. Não sei se são gases, eu não sei o que é ou se mais gente tem. Não acredito na mãe do corpo, mas eu sempre sinto mexer. Aí eu botei a mão por cima porque sempre dá pra sentir, mas nunca dá pra sentir com a mão. E foi aí que eu senti uma mexidinha mesmo, assim, como se tivesse alguém cutucado. E aí eu já me desesperei, corri aqui pra cima, que no caso eu tava lá embaixo, na casa da minha mãe. Corri aqui pra cima e já comecei a procurar alguma coisa, assim, deitei e comecei a procurar. E eu encontrei um volume diferente, estranho. E aí eu já fiquei desesperada. E aí começou a minha saga de estar sempre aonde eu posso, aonde eu podia estar deitando, eu deitava pra procurar. Tinha dias que eu não encontrava nada e eu falava, ufa, sabia que não era nada. E tinha dias que eu procurava e achava, e aí eu já ficava desesperada e acreditava que eu tava grávida. Nesse desespero de encontrar e não encontrar, de mexer ou não mexer, pra mim descobrir de fato o que era, eu acho que demorou umas 2 ou 3 semanas. Assim, deu realmente tomar coragem de tentar ver o que era. Só que a partir desse dia que eu senti um chitezinho, parece que abriu um novo horizonte, porque eu comecei a prestar atenção no meu corpo. E a partir do momento que eu prestei atenção, é porque todos os outros movimentos passam meio que despercebidos, sabe? Como a gravidez já estava avançada, o neném já chutava muito. Mas meio que passou despercebido, sabe? Trabalhava normal. Uma coisa que eu achei é que eu tava um pouquinho gordinha. Só que o que era estranho era que eu tava gordinha, gordinha mesmo, assim, bem pouca diferença, tanto que ninguém percebeu, ninguém falou nada comigo. Mas assim, eu tava um pouco gordinha, mas o que eu tinha emagrecido 3 quilos e é o que eu não tava entendendo. Como que eu emagreci 3 quilos e eu tô me sentindo meio gordinha. Aí nisso que eu passei a prestar atenção no meu corpo é que eu começou a mexer o dia inteiro, sabe? Não era só tremidas, era mexida mesmo, o dia inteiro. E eu, gente, toda hora que eu arrumava um espaço, eu ia no banheiro, ficava mexendo assim, procurando. Onde eu achava pra deitar, eu deitava e procurava. Como eu disse, às vezes eu achava, às vezes eu não encontrava. Teve uma vez que eu lembro que onde eu trabalhava tinha um sofá. Geralmente as lojas, às vezes tem sofá, às vezes tem cadeira. Era assim, às vezes eu achava lugares legais, assim, que tinha um espaço legal, assim, pra gente descansar, e outras vezes não. Então, nesse dia, tinha um sofá e não tinha ninguém lá. Aí eu encostei assim, deitei. Quando eu olhei pra barriga, tipo assim, ali tava um morrinho assim, ó, bem aqui embaixo. E aí esse morrinho ficava tipo assim, ó, mexendo mesmo, né? Daí desse dia eu lembro que eu comecei a pesquisar no YouTube.
sobre isso e o que podia ser, porque eu tava tomando remédio. E ouvi dizer sobre a mãe do corpo e aí já comecei a achar que podia ser isso. E aí todo mundo que eu perguntava, assim, que trabalhava comigo, se sentia a tal da mãe do corpo, se tinha, e falava que tinha e que sentia também. Aí pessoas, tem 10 anos que eu ganhei minha filha e eu ainda sinto. Então eu tentei ficar despreocupada, mas eu não conseguia, sabe? Não conseguia ficar despreocupada, eu pensava nisso o tempo todo, mesmo não querendo pensar nisso. Tinha dias que eu pesquisava, via vídeos na internet, e começava a me convencer de que não era gravidez. Aí tinha vezes que eu olhava vídeos na internet, tipo, descobri minha gravidez com 7 meses. Que existe, né, muitas. E aí eu já me convenci que eu deveria estar. E aí eu entrava em desespero. Por que eu entrava em desespero, gente? Porque não é pelo fato de eu cuidar de outra criança. Isso nunca me preocupou. Na verdade, o que me preocupou é com a língua das pessoas, o julgamento, as críticas. É isso que me importava. E também com minha mãe, que no caso, eu morava com ela, já tinha um filho e poderia estar grávida de outro. Então, assim, eu me preocupava muito com o que minha mãe achar. Eu realmente acreditei que, tipo assim, eu sei que uma hora ela ia aceitar. Minha mãe é uma pessoa apaixonante, como eu posso dizer. Meu pai também, eu tive muita sorte. Eu sabia que eles iam aceitar. Mas, assim, eu não estava preparada emocionalmente pra ouvir aquele primeiro susto, sabe? Que as pessoas falam besteira, entram em pânico, isso que eu não queria ouvir. Porque, na verdade, eu não queria, no fundo, eu não queria que as pessoas não estivessem felizes, entendeu? Se eu estivesse grávida, eu não queria que as pessoas não estivessem felizes ou que não aceitassem de cara. Eu queria que fosse muito bem recebido. Eu acho que no fundo era esse o meu sentimento. E eu sabia que naquele momento não iria ser. Então, eu fiquei tentando me convencer por várias vezes. Cheguei a falar com minha mãe que meu pai que eu tava mexendo. Aí ela falou que também sentia, né, que a barriga mexia, né? Então, que ela chegou até um tempo a pensar que tava grávida. Eu falei, mãe, mas você sentia um carocinho? Ela falou, sentia sim. Sentia um carocinho assim na barriga, né? Aí eu ficava tranquila a partir daí dessas conversas que eu tinha com pessoas que falavam que sentiam e que tinham isso. E Jo, eu não tinha essas coisas assim, eu não tinha. Uma coisa que foi igual na primeira gravidez e que nessa, olhando agora que eu descobri que eu estava grávida e tudo, e que bateu certinho foi que no começo da gravidez das duas, eu tive infecção urinária e eu tive gastrite no começo das duas. No começo das duas, eu emagreci por volta de 2 a 3 quilos, pra depois engordar. Deixa eu pensar. Nessa última, eu tive anidação, que eu achei que na verdade era menstruação, só que veio muito pouco, eu achei estranho, mas eu não imaginei que poderia ser anidação, porque, como eu falei, eu tomava remédio, né? Acho que foi isso. Deve ter mais coisas assim que eu pensei foi depois. Gente, muito sono. Na primeira gravidez, eu acho que o principal sintoma assim no começo foi o sono. E nesse, por incrível que pareça, é sem mentira, gente. Eu não sabia que eu tava grávida. E eu trabalhando de promotora de venda nas lojas assim, eu parada assim esperando o cliente chegar, porque tinha lojas que praticamente nem entrava cliente. Aí eu ficava assim, ó. Isso assim, eu tava achando muito estranho. Eu tava, assim, me convencendo, acreditando que eu deveria estar com anemia, porque aquilo era impossível sentir tanto sono assim. E outra coisa que eu lembro também foi cólicas, mas como eu tenho, na minha menstruação eu tenho cólicas muito fortes, eu achava que deveria ser isso, só que o sangue não vinha porque eu estava menstruada. O sangue não vinha porque eu estava tomando remédio de uso contínuo. Então, teve um período curto, que eu senti muita cólica. E eu achava que era menstruação vindo porque minha cólica geralmente é forte. Só que a menstruação não descia porque eu tava tomando remédio mesmo, então não era pra ela descer. Tudo isso foi combinado, as duas gravidezes foram iguais. Uma diferença muito grande foi o tamanho da barriga, né? Porque da Luísa eu fiquei grandinha. Assim, eu não sei se eu posso dizer que eu fiquei enorme, não fiquei enorme. Mas eu fiquei com uma barriga bem normal, assim, de grávida mesmo. Eu parecia grávida. O da Nathalie, até antes de eu descobrir, eu tinha praticamente nada.
falei, levemente gordinha, tipo, talvez do jeito que eu tô agora. Porque eu dei uma engordadinha, né? Então talvez do jeito que eu tô agora. E eu já estava de 6 para 7 meses, na época que eu descobri. Então, depois cresceu, mas cresceu pouco também. Eu não fiquei enorme, nem fiquei grande também. Acho que eu posso considerar que ficou pequena. E a Nathalie era maior e mais gordinha, então o tamanho da barriga não influencia nada. Aí eu fui enrolando essas 3 semanas assim, vendo vídeo na internet, vendo relato na internet, procurava no Google, procurava no YouTube, procurava tudo pra me convencer. Às vezes eu queria me convencer que eu estava, às vezes eu queria me convencer que eu não estava. E trabalhando em farmácia, em lojas, eu ficava olhando coisas de criança. Eu, meu Deus, eu não posso passar por isso de novo. Aí eu não estou grávida. Aí depois ai meu Deus, eu acho que eu tô. Eu não tô. E nisso foi assim, por essas 3 semanas, até que um dia específico eu fui trabalhar numa farmácia. Aí eu tava trabalhando nessa farmácia, nesse dia eu precisava comprar meu anticoncepcional. Aí eu fiquei enrolando um pouquinho pra comprar depois, né? Porque eu ficava sem jeito, né? De chegar lá na hora do trabalho, né? Então eu tava esperando chegar a minha hora do almoço. Só que aí não tem aquelas gôndolas, eu não sei se é assim que chama, de promoção. E aí nesse dia específico, nessa farmácia, eu acho que tava tudo perfeito pra mim. Tinha um teste de gravidez lá, em promoção, acho que tava 6 e pouco. E eu olhava pra ele e falava, não tenho coragem. Aí então eu olhava e falava, não tô grávida, vai dar negativo, então eu não vou comprar. Aí às vezes eu olhava e pensava, e se der positivo? Então assim, ficou lá até a hora do almoço, que acho que foi meio-dia, de meio-dia a 1 hora. E aí quando eu ia subir pra cima, que essa farmácia era de 2 andares. Na hora que eu ia subir, eu falei, quer saber? Tendo coragem ou não de fazer, eu vou comprar. Aí peguei, pedi o anticoncepcional também, né? Que eu de verdade, no fundo, eu acreditava, ou tava tentando me convencer de que eu não estava. Eu devia ter não comprado o anticoncepcional, sabe? Que aí eu ia gastar dinheiro à toa, porque é 20, eu acho que lá tava R$25. Mas aí fui, peguei, comprei o teste também e subi e fui almoçar. Só que nisso eu não conseguia almoçar antes de fazer, tipo assim. Por mais que eu tava com medo, eu precisava fazer esse teste e saber a verdade. Então eu já fui direto pro banheiro e já comecei, já fiz tudo. Geralmente nos testes assim a gente faz no começo da gravidez e a gente espera para dar o resultado. Foi exatamente isso que aconteceu. Coloquei o potinho com xixi, que eu comprei aquele bem baratinho. Coloquei o potinho com xixi assim, em cima da pia, era uma pia enorme. Aí botei o teste dentro e na hora que eu vi que tá subindo, sabe, sobe o negócio vermelho, depois quando desce dá o positivo. Na hora que eu vi que já tava começando a subir, tinha um espelhão assim no banheiro. Aí eu olhei pra cima e falei, eu olhei pra mim mesma e falei, por favor, não. Quando eu olhei pra baixo, eu só fiz isso nesse tempo. Na hora que eu olhei pra baixo, as 2 listas estavam vermelho sangue. E não deu tempo nem de eu me preparar, não sei. Eu subi a cabeça, olhei pra mim mesma, olhei pra baixo e já tava o positivo pra ninguém botar defeito. E aí na hora que eu vi aquele positivo, a vontade que me dava era tipo assim, de gritar, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como eu ia contar. Na hora eu tava meio perdida, eu fiquei meio passada, eu não sabia nem como reagir. Até que, por incrível que pareça, por ironia do destino também, parece que tava tudo preparado aquele dia pra mim. E aí, na mesma hora, uma prima minha, chamada Tairina, eu tenho um vídeo com ela aqui. Eu vou pôr aqui no card também pra vocês conhecerem ela, quem não conhece ainda. E aí, na mesma hora, ela me mandou mensagem e perguntou, e aí, tudo bem? Parece que ela sentiu. Na hora que eu olhei que era ela, porque eu não tinha pensado em ninguém na hora. Na hora que eu olhei que era ela, eu já sentei, esquentei minha comida e fui contando pra ela tudo o que tinha acontecido. Por que ela seria a pessoa certa nesse momento? Ela seria a pessoa certa porque há anos atrás ela passou pela mesma coisa que eu. Então, assim, só que a diferença é que ela era bem mais nova, assim, ela era adolescente. Ela tinha uns 18 anos. Acho que tinha 18 anos. Desculpa, Tatá, se eu errei, mas acho que tinha uns 18 anos. E ela passou pela mesma coisa, teve um filho, e assim, quando o filho tava com 1 ano e pouco, acho que até menos do que a Louise tinha, o segundo filho dela nasceu. E eu lembro que eu acredito sim que ela deve ter ouvido muita coisa, então ela passou exatamente pelos mesmos medos
pelas mesmas inseguranças que eu. Então, assim, era a pessoa perfeita pra mim conversar. E nessas conversas eu não tenho mais, mas nessa conversa ela me ajudou muito, porque, tipo assim, ela ficava repetindo tudo que eu queria ouvir, sabe? Ela ficava falando, nossa, Rayane, filho é bênção, parabéns, nossa, você vai ser mãe, você vai ver que delícia que vai ser maravilhoso. Rayane, eu sei que você tá com medo, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo, sua mãe te ama, sua mãe vai aceitar. Todo mundo vai aceitar, você vai ver que todo mundo vai ficar muito feliz, é uma vida. E tipo, por mais que eu fingia que, tipo assim, ela falava essas coisas, eu falava, mas Tairine, tem isso, tem aquilo, olha só, é outra criança. Eu queria que ela me falasse essas palavras. Seu filho vai ser amado, todo mundo vai estar esperando por ele. Parabéns, você recebeu outra bênção, vai dar tudo certo, no final sempre dá tudo certo. Eu sei que parece que não vai dar, mas você vai ver que vai dar. Nisso, nessa 1 hora de almoço, eu passei toda conversando com ela e indo lá e olhando o teste de novo que eu tinha guardado na bolsa. Eu olhava assim pra mim tentar acreditar e aí guardava. Durante dias eu conversei com essa prima e perguntando, Tairine, mas como foi? Foi muito difícil, a vida financeira como é que ficou? E ela falava, Rayane, por mais que pareça que não, no final dá tudo certo, não precisa se preocupar. Eu tô com vontade de chorar. Porque, pra mim, aquele momento dela foi muito importante. Tipo assim, tinha tudo que eu precisava, eu encontrei uma pessoa que me fizesse sentir que ia dar tudo certo e que não era o fim do mundo, na verdade era uma criança. E aí, tipo assim, eu fiquei dias conversando com ela. Nesse tempo eu só tinha conseguido contar pra ela. E aí, acho que depois de uns 3 dias, acho que foi 3 dias, eu contei pro Lucas. Por incrível que pareça, eu também reagiu de uma forma totalmente diferente do que eu esperava. Porque na primeira gravidez ele tava sem emprego, né? Quando eu descobri que tava grávida, eu contei pra ele e eu tava muito feliz. Porque sempre foi tudo que eu sempre quis, né? Não importava a situação que tava, era tudo que eu queria. Mas ele ficou meio que sem saber o que dizer, ele ficou parado. E depois ele reagiu, né? Mas dessa segunda, tipo assim, ele não ficou preocupado, sabe? Não sei se era porque ele tava trabalhando, mas ele falou, tudo bem, a gente vai cuidar. E tipo assim, saber que eu não imaginava isso dele, com certeza eu não imaginava isso dele, eu conheço ele, eu não imaginava que ele ia, tipo, me culpar ou que ele ia ficar com raiva, isso eu não imaginava, ele é apaixonado por criança, ele é apaixonado pela Louise, então assim, mas eu esperei que ele ia ficar preocupado. E a forma com que ele falou também me deixou muito acalentada, feliz, porque eu também sabia que não importava como tinha sido a situação, ele também estava feliz por essa criança, sabe? Como eu falei, eu tinha a necessidade de sentir que ela era amada e que ela era bem-vinda. No caso, eu não sabia que era ela. De saber que a criança era amada e bem-vinda. Então, assim, mais uma pessoa recebeu ela de coração, então isso me deixou muito feliz. E aí, eu tinha contado pelos dois. Aí, acho que depois, no outro dia, aconteceu a oportunidade de eu contar pra minha patroa, que era outra pessoa que me preocupava muito, porque eu tinha entrado na empresa há pouco tempo. Eu sabia de todos os meus direitos, eu já trabalhei em contabilidade por muitos anos. Eu sabia que eu tinha direito de ficar na empresa, mas se eles me mandassem embora, eu não ia correr atrás disso, porque é uma dor de cabeça, assim, muito grande, e eu também queria ser aceita. Tipo assim, por mais difícil que a situação pareça, eu queria também ser aceita. Então, assim, o que eu tava buscando era aceitação. E aí, o que aconteceu? Que eu contei pra minha patroa, que por sinal é uma pessoa muito humana, assim, né? Empatia com certeza faz parte do cotidiano dela. E olha que ela não tem filhos. E eu contei pra ela, e nisso teve um susto inicial, mas também me disse palavras muito bonitas, que era tudo certo e que é uma bênção, e que filho era uma bênção, então também não choquei ela. Depois ela conversou com o patrão e no outro dia estava disposta a fazer que tudo desse certo, sabe?
Em nenhum momento da empresa, mesmo eu entrando já grávida, sem saber que estava grávida, contei que estava grávida no período da experiência. Eu sei que tem todos os motivos possíveis para acharem que eu fiz isso de propósito. Até não porque uma mulher grávida não possa trabalhar, gente. Isso não é errado. Perante a lei não é errado. Mesmo que eu tivesse feito isso, perante a lei não é errado. Perante a lei, uma mulher grávida está apta a trabalhar. Então, até discriminação. Não pode negar um emprego porque a pessoa está grávida. Porém, muita gente acha que agiu de má fé porque falou da gravidez depois. Porém, eu me senti muito mal, mesmo sabendo que perante a lei eu estava certa, mesmo sabendo que não tinha nada de errado, mas eu me senti muito mal. Eu me senti assim que as pessoas iam olhar pra mim e iam achar que eu tava dando um tipo de golpe, sabe? Que eu me aproveitei da história, da situação, que eu arrumei um emprego grávida só pra permanecer nele. E isso aconteceu sim, eu não vou mentir pra vocês, aconteceu e aconteceu bastante até menos do que eu esperava. Só que isso não partiu da minha patroa, não partiu do meu patrão, não pra mim, pelo menos, né? Eu fui tratada sempre muito bem, fui tratada sempre com muito respeito. Deram a entender que a gravidez não foi um peso, deram a entender que ficaram felizes mesmo. Então, eu não senti nada disso deles. Mas, assim, senti por algumas colegas de trabalho, que por sinal eram mães. Por incrível que pareça, nós mães julgamos muito umas às outras, sabe? Então, assim, é incrível pensar que as pessoas que me julgaram eram minhas colegas de trabalho e eram mães. Então, assim, teve momentos que eu falei com minha patroa, olha, se eu não precisasse, eu saía, eu te juro que eu saía, se eu não precisasse, eu saía. Aí ela, você não vai sair, fica calma que tudo vai passar, não liga porque estão falando, fica calma. E, tipo, ela ficava me dando conselhos. E tive acompanhamento, se eu passasse mal eu falava. Chegou o momento dela me buscar numa loja e me levar pra casa, no período final da gravidez. Então, como eu falei pra vocês, fui muito bem tratada mesmo. Tipo assim, não tenho o que reclamar. Então eu trabalhava de promotora de vendas da Haskell. E fui muito bem tratada. E aí, eu acho que deu que eu descobri a gravidez, demorou umas 2 semanas pra mim conseguir contar pra minha mãe. Mentira, eu não contei pra minha mãe. Aconteceu que todo dia eu acordava e falava, eu preciso contar, e não conseguia, nunca conseguia, porque eu queria ser aceita por ela e eu não via como isso ia acontecer, sabe? A primeira reação dela, gente, eu sabia que ela ia acabar aceitando, mas a primeira reação dela era muito importante, porque ia me magoar muito. Se eu soubesse que ela não tava feliz, se eu soubesse que eu tinha decepcionado ela, então isso ia me magoar muito. E o resto, realmente, pro resto das pessoas, qualquer uma eu não tava ligando. Era só a minha mãe. E aí foi que demorou umas 2 semanas. E eu não conseguia. Gente, eu te falar a verdade. Eu desejei que tudo isso acabasse, que não fosse verdade. Eu sonhava, eu tinha pesadelo. E foi um momento muito, muito difícil. Essas 2 semanas que eu não conseguia ter coragem de contar pra ela. Até que um dia eu fui trabalhar num sábado. Eu trabalhava no sábado até meio-dia, 1h da tarde, acho que era 1h. E aí, até minha patroa já sabia e a mãe não sabia. E aí eu fui trabalhar e com a cabeça cheia, né? Aí eu esqueci meu celular em casa. E nisso eu fui trabalhar. Aí nisso minha irmãzinha, a futuqueira, que futuca as coisas, pegou meu celular, não lembro pra que ele ia fazer. Ela ia fazer alguma coisa, enviar alguma coisa pra ela. Acho que ela ia pegar as fotos que tava dela no meu celular e enviar pro celular dela. Só que aí nisso que ela foi, clicou no WhatsApp, clicou pra enviar, ela viu uma foto de eu mostrando a barriga, que foi exatamente no dia que eu descobri a gravidez, que eu mandei uma foto da barriga pra minha prima, Tairine, porque eu falei pra ela, tinha falado pra ela que se eu tivesse grávida eu estaria de bastante tempo, porque tava mexendo muito, e aí eu mostrei a foto da barriga. E aí ela não entendeu o que era aquela foto, né, mostrando a barriga, e foi procurar de onde é que tava e achou a conversa toda. E aí minha mãe, ela foi mostrar pra minha mãe. No caso, não sei como é que foi esse primeiro impacto da minha mãe. Como é que foi a primeira reação que ela mostrou. Mas a minha mãe achou, eu sei que ela achou que era da primeira gestação, né? Aí minha irmãzinha falou, não é não, mãe. Aqui é a camisa da Haskell. E eu tava com a camisa de uniforme, porque eu tava no trabalho. E aí eu não sei como foi a reação da minha mãe com elas. Nunca cheguei a perguntar também. Eu só sei que quando eu cheguei, logo de cara que eu olhei pra elas,
Eu já sabia que eu tinha esquecido o celular, mas no fundo eu não acreditava que elas iam olhar, né? Mas eu achei que podia acontecer. E eu tava rezando pra que acontecesse, que mexesse no meu celular pra descobrirem sem eu precisar falar. Na hora que eu cheguei, que eu vi a reação delas quando me viram, tipo, com sorrisinhos, não tá, em brincadeirinhas, eu imaginei que já tinham visto. Eu tive a certeza naquele momento que elas tinham visto. E tinha certeza que elas estavam brincando com a situação, tipo, elas estavam felizes. Eu nunca imaginei uma reação dessa, nunca. E minha mãe fazendo piadinha, sabe? E eu fingindo que não sabia do que elas estavam falando. Até que minha mãe chegou e falou, vem cá, que conversa é aquela com a Irene? Aí eu só falei, mãe, é verdade. E minha mãe ficou feliz. Minha mãe ficou muito feliz, assim, do que eu não esperava. De verdade, de coração, eu não esperava aquela reação dela. E aí, a partir daquele momento que minha mãe me revelou que sabia, todos os meus problemas acabaram, todos os meus medos acabaram, todas as minhas inseguranças acabaram. Então, por isso, se você é mãe de adolescente, gente, o momento de descoberta de uma gravidez às vezes pode ser muito difícil. E o seu apoio, eu sei que pode parecer difícil você apoiar, por exemplo, uma adolescente de 12 anos, de 13. Tem situações difíceis, eu sei, mas o seu apoio faz toda a diferença. Eu, como mãe, como adulta, já tinha 28 anos. Eu era uma mulher já tinha 28 anos. E o apoio que eu tive da minha mãe naquela hora, que eu precisava muito, é o que fez toda a diferença. Daí eu falei, dane-se pro resto do mundo. Não tô nem aí, quem ficar sabendo ficou, quem não ficar não ficou. Porque pra mim todo o pesadelo tinha acabado. E daí a gente até ia no shopping pra pagar a conta. Tipo assim, tiraram uma tonelada das minhas costas quando tudo isso aconteceu. E eu consegui olhar pra mim e falar, meu Deus, eu vou ter outra filha. Na verdade eu não sabia que era filha, né? Meu Deus, eu vou ter outro filho. Caramba, eu vou ser mãe de novo, eu sou muito sortuda. Nossa, como eu fui abençoada, já mudou totalmente a história. E eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz a partir daquele momento. E a gente foi no shopping pagar conta, minha mãe fazendo planos, tipo... Eu lembro das palavras porque foi muito importante pra mim. Agora a gente vai ter que comprar uma caminha, que o berço vai ficar pro neném, que vai nascer, e aí a Luísa fica com a caminha. O quarto é grande, vai dar os dois, e que não sei o que. Ela falou, você imagina o que é, porque da Luísa eu falei desde o começo que era uma menina. Aí eu falei, mãe, já que eu acho que vou ter outra menina, na verdade eu tenho quase certeza que vai vir outra menina. Eu só sinto que é uma menina, e se for uma menina eu quero que se chama Nathalie. E aí ela já se apaixonou pelo nome também, que todas as duas ela se apaixonou assim pelo nome. E aí a partir daí todos os meus problemas acabaram. Daí todo mundo foi ficando sabendo devagar, algumas pessoas minha mãe contava feliz. E aí todo mundo foi sabendo devagar, meu pai ficou sabendo. Meu pai, eu lembro que tentando me apoiar, sabe, ele ia me buscar todo dia de bicicleta. Quando não dava pro Lucas me buscar de moto, eu me buscava de bicicleta. Aí quando não dava, vinha de ônibus, vinha a pé, tanto faz, assim. Mas no final da gravidez, por exemplo, eu comecei a trabalhar bem mais perto, sempre aqui em Vila Velha, porque eu tava no final da gravidez. E aí meu pai ia me buscar e, tipo assim, do nada ele entrava no assunto, do nada mesmo, só pra tentar me dar apoio, né, que ele é mais fechado, sabe? Aí ele ficava, nossa, ter dois assim de uma vez é bom que brincam juntos, é bom que cria também tudo junto, aí cresce os dois juntos, nossa, é muito bom, né? Foi bem melhor assim. Aí eu, pai, foi bem melhor. E aí fui muito bem recebida também nas lojas que eu ia. Todo mundo gosta de ter uma gravidinha perto, sabe? Eu era o centro das atenções, eu gostava disso. Toda mãe gosta de ser atenção assim, por estar grávida. Uma das lojas que eu mais trabalhei durante a gravidez, por ser perto da minha casa, foi a Bem-Estar na Glória. Também fui muito bem recebida, tipo, todo mundo ficava muito feliz assim comigo, com minha gravidez. E foi lá que eu ganhei meu chá de bebê surpresa. Eu tive um chá de bebê, isso me ajudou muito. Eu ainda tenho coisas do chá de bebê, tipo shampoo. E eu ganhei fralda pra praticamente o primeiro ano dela todo. E eu tinha 2 bebês.
Eu não sei como eu faria se eu tivesse que comprar. No fundo, no final a gente sempre dá um jeito. Mas eu não sei o que eu faria. E eu ganhei fralda que eu consegui usar nas duas crianças por muito tempo. Então, a gente encontra pessoas que ajudam muito. Eu te falar a verdade pra vocês, eu quase não gastei dinheiro com enxoval. As coisas que eu comprei porque eu queria comprar, sabe? Tipo, eu vou comprar coisinha pra minha filha. Então, minha prima estava trabalhando no lugar onde eu trabalhei com ela por um tempo. E nisso eu conheci uma das mulheres lá de uma loja que trabalhava lá. Essa mulher, e eu saí, parei de trabalhar lá. Aí essa mulher descobriu que eu estava grávida e ela tinha enxoval da filha dela, que tinha 3 anos, né, a filha dela. Tinha todo o enxoval guardado ainda. E aí ela me deu tudo, gente. Eu ganhei bolsa, eu ganhei sapato, eu ganhei roupa, eu ganhei lençol, eu ganhei praticamente tudo que eu ia precisar. E de vários tamanhos diferentes. Roupas que... Foi tanta roupa, foi uma sacola... Não dá pra fazer. Foi tanta roupa que teve coisas que eu usei na Louise. Pra depois passar pra Nathalie, né? Mas teve coisas que eu usei na Louise. Tipo, foram muita coisa. E tudo de marca, tudo com material bom. Eu ganhei uma bolsa tão bonita que eu quis pesquisar o valor dela. E ela sozinha era R$700. Então, assim... E eu ganhei muita coisa. Teve muita gente que me deu todo o enxoval. Eu ganhei, tanto nova quanto usada. Eu ganhei, mas foram tudo coisas boas, sabe? Foi isso, eu ganhei tudo. Tudo deu certo no final. O parto que eu tinha medo, né, de poder acabar deixando uma outra filha aí. Eu fiquei com medo de morrer por causa disso. O parto foi super tranquilo. Trabalhei até o último dia, como eu contei. Gente, eu vou deixar aqui também o relato do parto. Trabalhei até o último dia, ganhei ela rápido, foi tudo muito perfeito. Eu tive algumas críticas também, né? Críticas assim, eu tive pessoas me olhando torto, pessoas que falaram coisas que me magoaram, mas nem chega nem perto das coisas boas que aconteceram comigo e de pessoas que me ajudaram mesmo. Depois que eu descobri a gravidez, eu esqueci de contar. Depois que eu descobri, acho que demorou umas 3 semanas pra me fazer minha primeira ultrassom, que eu só fiz depois que eu consegui contar pra minha mãe. E uma semana depois eu já marquei e fiz. Nessa ultrassom o médico falou, tira a calcinha e deita ali na cama. Aí, porque eu tinha falado com ele que era a primeira ultrassom, né? Falei com ele, doutor, acho que não precisa... Eu acho que você pode botar na barriga que você vai ver, porque o neném já mexe. Aí ele, então tá, deita aí que eu vou tentar ver. Aí, quando colocou assim, aí ele perguntou, você teve um filho há pouco tempo, né? Eu olhei aqui na sua ficha e falei, eu tive aqui tem pouco tempo. Aí ele falou, o que você tem? Qual é o seu bebê? Aí eu falei, é uma menina. Aí ele, então você vai ter outra moça. Aí eu já descobri que realmente eu estava de muito tempo. Aí eu descobri que naquela época que eu fiz o exame eu tava com 20... Acho que era... no exame deu 26 semanas e alguma coisa. Aí eu pesquisei e descobri que era 6 meses e tudo. Por que eu falo que eu descobri com 7? Porque quando eu descobri tava com 26 semanas, né? E aí o parto daria pro começo de setembro. A data prevista do parto. Só que aí a neném nasceu dia 24 de agosto. Dia 24 de agosto. E aí, né, no caso tinha nascido com 37 semanas, né? De acordo com a contagem da primeira ultrassonografia. Só que aí no hospital falaram, não, seu neném nasceu de 40 semanas. Eu falei, não, era 37. Eles falaram, não, é de 40 semanas. A gente sabe pelo estado clínico da criança que não foi de 37 semanas, foi de 40. Ou seja, a primeira ultrassom, eu acho que assim, já acontece de errar mesmo, né? Tipo assim, não de errar, mas de ser diferente da data prevista, essas coisas sempre da diferença das semanas que você tá e tudo. Só que acho que com a criança maior talvez seja um pouco mais difícil. E tem o fato das minhas filhas serem pig, ser muito pequenas, sabe? Então, com certeza, ele olhou pelo tamanho, né? E pelo peso e acreditou que era de 26 semanas, mas na verdade estava com mais. Pode botar aí mais umas 2, 3 semanas a mais de gravidez, mas é o fato, eu acho, dela ser pig mesmo, delas terem nascido pequenas. Eu consegui fazer 3 ultrassonografias, uma foi para descobrir, tipo, ver se tava tudo bem, que aí foi que eu descobri o sexo da criança. Quando eu contei pra minha mãe, ela ficou em êxtase. Uma foi para descobrir o sexo da criança, a outra eu não lembro, definitivamente eu não lembro.
E a última foi a morfológica, uma daquelas duas importantes que tem no final da gravidez eu não consegui fazer. Tive ao todo umas 4 consultas pediátricas só. Não levei nenhum toque durante as consultas, porque no dia que era pra me levar toque eu já tinha ganhado o neném. Que foi a consulta marcada, eu ia tirar a licença maternidade numa segunda-feira. E eu ganhei ela no sábado, então eu não tive as minhas últimas consultas. Eu descobri a gravidez em maio, junho, julho, agosto. Passei 3 meses grávida só. Passei mais, mas que eu sabia que passei só 3 meses. Gente, acho que eu falei tudo que tinha de importante. Eu espero ter sanado muitas dúvidas de vocês. Em outros momentos da minha vida foi um turbilhão de emoções. Foi muito difícil. Assim, o que eu consigo revelar desse momento, assim, o que eu consigo falar, assim, pra dizer como foi esse momento, foi muito difícil. E deu tudo certo. Então, se você é mãe, se você tá desesperada porque engravidou de novo, se você é uma adolescente que engravidou, tem várias outras situações que uma mulher quando engravida passa, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Então, eu só consigo pensar, assim, pra mim identificar esse momento, eu só consigo pensar o quanto foi difícil. E o quanto foi gostoso, assim, eu lembro com muita emoção de tudo. Eu acho, assim, que a gravidez da Louise foi muito emocionante porque era um sonho realizado, era novidade, era tudo que eu queria e tinha medo também, né, lógico. Mas a gravidez da Nathalie ia ser comum, ia ser só mais uma gravidez. Mas não, ela não quis que fosse só uma gravidez, tinha que ser diferente, ela tinha que ser lembrada e com certeza foi muito diferente e eu lembro com muito carinho, mesmo tendo passado por momentos difíceis, eu lembro com muito carinho de tudo que aconteceu e foi muito especial. E se você é uma mãe que tem um bebê pequeno, descobriu que tá grávida, se você é uma adolescente que descobriu que tá grávida e tá desesperada, se tem várias situações em que você pode ficar com medo, você é mãe. A gente mãe sente muitos medos, assim, até mesmo o medo da criança não ser amada. Se você foi rejeitada pela sua mãe, se ela não aceitou bem, eu quero olhar pra você e fazer o papel que a minha prima fez pra mim no momento que eu mais precisava. Eu sou prova viva, tem muitas mulheres que são prova viva de que no final tudo dá certo. Escolha amar sua criança, escolha querer estar com ela, escolha a vida dela, que no final tudo vai se encaixando perfeitamente. Você não sabe o quanto Deus pode te ajudar, o quanto Ele pode abrir as portas na sua vida, não importa quem você seja ou como você seja. Se você crê que o cuidado dele está em você, e ele vai estar. Então, assim, não acho que você não mereça. Todo mundo merece, sabe? Todo mundo faz coisas erradas, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo é acolhido se assim desejar. Todo mundo é acolhido. Somos todos filhos, então acredite que a graça e a vontade dele está sobre você, sabe? Que tudo vai dar certo. Realmente, tudo vai dar certo. Não fique pensando, mas minha situação é assim. Mas minha situação é assim. Eu tenho 4 filhos e tô grávida do 5º. Eu sei que a sociedade pode ser muito má com você. Provavelmente não é assim com o pai do seu filho. Mas com você, geralmente, a pressão vai toda em cima de você. Você que é mãe, sabe? E isso não ajuda em nada, na verdade só atrapalha. Mas tenha certeza que no final tudo vai dar certo. Você vai dar um jeito, não sei qual, não tem dinheiro, não tem emprego, mas no final você vai dar um jeito. Então, não se preocupa que tudo dá certo. Mesmo, eu não acreditei no dia que minha prima falou, eu não acreditei, mas tudo vai dar certo. E dá mesmo, pode ter certeza que dá. Então, gente, eu senti todas as emoções que eu senti quando eu descobri a gravidez. Pra quem não sabe, minha bebê está com 1 ano e 7 meses. E então você pode ver qualquer outros vídeos aí que ela vai aparecer sempre muito animada, muito alegre, muito cheia de vida. Nasceu super saudável. Ela é muito corajosa, muito bagunceira. Ela é o furacão aqui de casa. Eu conversando com todo mundo, eu falo pra vocês, tinha que ser desse jeito, não poderia ter sido diferente. Sabe assim, as coisas eram pra ter sido assim. Era pra mim ter uma filha e ter outra. Hoje em dia elas são mega amigas.
brigam muito, nossa, me enlouquece de tanto brigar. Mas elas brincam muito. E eu acho muito prazeroso olhar pra Louise e ver que eu dei uma companhia pra ela, mesmo que eu não queria. Quem é mãe de um só não sabe como é olhar pro filho e falar, puxa, ela tá brincando com a irmãzinha dela. Eu permiti que ela tivesse uma companhia, sabe? Eu dei um presente pra ela. E, gente, irmãos, eu tenho irmãos são presentes de Deus. Entendeu? Irmãos são gostosos, deliciosos, é maravilhoso ter irmãos. E eu dei uma irmãzinha pra ela, tipo assim, quase da idade dela. Então as duas brincam como se fosse da mesma idade. Tem um lado negativo pra Louise, sabe? Ela tem que dividir tudo. Realmente, você não consegue dar 100% pra cada filho. Você só tem 100%, você não pode dar 100% pra cada um. Então, a partir do momento que você tem mais filhos, você, por exemplo, eu tenho duas. Eu não posso dar 100% pra Louise e 100% pra Nathalie. Eu vou dar 50% pra Louise e 50% pra Nathalie. Tudo delas, praticamente tudo é dividido. A atenção é dividida, tudo. Iogurte é dividido, eu compro para as duas. Então, eu dou 50% pra cada uma, faço o meu melhor. Mas a Louise tem companhia pra tomar banho, a Louise tem companhia pra brincar. Louise tem companhia pra assistir desenho, Louise tem companhia pra ouvir histórias. Ela tem uma companhia pra sempre, assim que ela desejar, porque tem os momentos que ela quer ficar sozinha, né? Mas ela tem uma companhia pro resto da vida e ela é apaixonada, ela chama de minha princesa. E as duas brincam muito juntos e isso enche meu coração de alegria. Já mostrei aqui em outros vídeos como a Louise recebeu a Nathalie, foi com muito carinho mesmo. Achava que era a bonequinha dela. E é isso, gente, no final tudo dá certo, sou prova viva de que e sou muito feliz. Eu sou feliz de um jeito que eu acho que eu não seria se tudo isso tivesse acontecido. Queria agradecer primeiramente, aproveitar esse vídeo para agradecer primeiramente a minha mãe, que foi uma mãe espetacular, me recebeu de braços abertos, acolheu e amou logo de cara, amou a situação e naquela época era tudo que eu precisava. Realmente eu falei, tô nem aí pra ninguém, mas quem ficou sabendo ficou, não foi por mim, não me importou. Eu já não estava mais ligando porque eu estava feliz. Eu estava feliz com a minha gravidez. Primeiramente a minha mãe, segundo a minha prima Tairine, né, que foi uma pessoa de muita importância, né, no momento difícil também. Um beijo, prima, sabe que eu te amo. Lucas também, né, que aceitou logo de cara, ele não é o tipo de pessoa que, como eu te falei, a culpa é essa, eu não tava tomando remédio, o que aconteceu? Eu não recebi nenhum tipo de culpa, de crítica, tipo, o erro é nosso, tipo, o problema foi nosso. Tipo, quem causou isso foi a gente, nós dois juntos, não foi você, não foi eu. A gente vai dar um jeito e tudo vai dar certo no final. E tudo deu certo. Realmente deu certo no final. A segunda gravidez eu que fiquei preocupada, ele não ficou, ele ficou feliz. E é isso, gente, as pessoas importantes, assim, que fizeram toda a diferença. Minha irmã que na primeira gravidez ficou meio doidinha, na segunda já aceitou numa boa, né? E acho que ela falou, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Mas das outras pessoas que eu recebi crítica, são pessoas que praticamente não me dão nenhuma fralda, sabe? Então eu não me importei. De coração, não me importei. Hoje em dia ele tem uma filha linda, muito feliz, muito alegre, muito cheia de vida. E não posso me arrepender jamais por isso. Então é isso, gente. Falei. O vídeo ficou bem longo, acredito eu, que eu não editei ainda. Mas ficou longo, eu espero que vocês entendam o que eu quis passar. Realmente queria ser pra vocês a ponte de bênçãos que minha prima foi pra mim naquele momento tão difícil. E passar pra vocês a mensagem que no final tudo vai dar certo. E dá mesmo. Eu já falei pra vocês que dá mesmo. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no meu canal. Curte esse vídeo. E até o próximo vídeo.